E no segundo eu respondo e-mails. Hoje eu vou falar sobre a puberdade psíquica. A puberdade física todos enxergam porque a manifestação corporal, surgimento de pelos, aumento de tamanho, sabe, tudo isso faz com que os de fora percebam. Mas existe uma mudança anterior a essa, que precede então as mudanças corporais, que é o amadurecimento do cérebro. O cérebro amadurece, estimula todos os órgãos a desenvolverem, não é simplesmente crescerem. Crescer é aumentar de tamanho e não mudar a função. Desenvolver é aumentar de tamanho e ter uma função nova. Assim, os ovários desenvolvem porque aumentam de tamanho e aumentam, quer dizer, cria uma função que não existia antes. Agora, o cérebro manda para o próprio cérebro uma ordem também de amadurecimento. Esse amadurecimento ocorre num nível não só celular, mas bem lá nas extremidades das ligações entre um neurônio e outro. Aumenta o número de sinapses. A inteligência se mede pelo número das ligações que se estabelece entre os neurônios, e não pelo número de neurônios. Não adianta ter muitos neurônios e poucas sinapses. O que resolve são as ligações que cada neurônio estabelece com os outros neurônios. Pois a mudança que o cérebro promove na puberdade é aumento da sinapse. Só para resumir, é lógico que não é só isso, tem outras funções químicas também se desenvolvendo ao nível de neurotransmissores, mas o que importa é saber que, do ponto de vista prático, a criança muda de posição perante a vida, principalmente no relacionamento e na compreensão do que vê, do que sente, porque ela começa a desenvolver um pensamento abstrato com capacidades de imaginar, raciocinar, hipotetizar, lidar com o tempo de ontem, com uma previsão para amanhã, sabe, calcular. Então a criança começa a se transformar ao longo de 1, 2 anos, a ter uma competência para ter pensamento adulto, se bem que não terá todos os conhecimentos que o adulto tem, porque o conhecimento é construído em cima dessa mudança, um conhecimento mais abstrato. O outro conhecimento ela desenvolveu com pensamento concreto mesmo. Então, essa mudança do concreto para o abstrato faz com que a criança comece a ter uma nova visão de mundo. E nessa nova visão de mundo, em geral, as crianças não costumam muito se avaliar e sim achar que as outras situações é que estão mudando. Porque essa é uma mudança interna que ela não enxerga e nem às vezes percebe, mas sofre as consequências. Isto, as mudanças ocorrem, as pessoas sentem e as pessoas às vezes não percebem que fizeram essas mudanças e, se não percebe, parece que não conhece, ninguém sente falta do que não conhece, mas arca com as consequências dessa ignorância. Então, veja, pensamento abstrato é começar a imaginar situações que não aconteceram. No caso de uma criança, rapaz, garoto, é muito interessante que o que rege essas mudanças também é um pouco da testosterona, que é um hormônio do estresse, hormônio da briga, da competição, da força física. Então ele pode começar a imaginar, porque viu uma cena, de algum lugar ele recebeu um estímulo, e aí ele imagina que possa acontecer em casa, pega essa imaginação e transforma em verdade. Então ele tem 8, 10, 12 anos de idade, e aí antes dele dormir passa uma vistoria na casa para ver se está tudo seguro,
Se as portas estão fechadas, as janelas estão fechadas, se entrar um ladrão, o que ele vai fazer, que recurso ele tem, tudo isso já começa a desenvolver nele. Não é que ele ficou noiado, é que ele desenvolveu uma competência que não tinha. As meninas sofrem do mesmo problema. Só que como o hormônio é estrogênio e progesterona, ela começa a ter maus humores da progesterona, que é a frustração biológica de não engravidar. Então, todo mês, ela vai formar um óvulo, vai para o útero, e esse útero se prepara para receber o óvulo fecundado, e quando não chega, vira tudo aquilo, a menstruação e desce tudo. Essa menstruação é como se fosse uma frustração do óvulo que não foi fecundado, e a pessoa tem maus humores. Lógico que não é uma relação tão direta, mas é muito comum as mulheres que menstruam, nas vésperas das menstruações, terem uma frustração, depressão, irritação, todo aquele que a turma chama de TPM, tensão pré-menstrual. E tem uma época que ela fica toda assim para fora, exibidinha, querendo aparecer, etc., com roupas provocantes, atitudes provocantes, penteados soltos, etc., etc. É o dia da ovulação, é o dia em que ela está soltando o óvulo para ser fecundado. Então, nesse dia, ela fica como se fosse atraída e atraente para os machos. Isso é biológico. Agora, ela faz o quê? Ela põe esse biológico, um conteúdo abstrato, e ela se apaixona e fica apaixonada por uma turma de amigas, por exemplo, ou apaixonada por algum da 7ª, 8ª série, por exemplo, que vira um príncipe encantado para ela. Só que o cara, às vezes, nem sabe. Ela que bota qualquer transeunte em cima de um cavalo branco que é dela e transforma em príncipe encantado. E a mãe já fica preocupada, ai meu Deus, não sei o que eu faço com a minha filha, e fica desesperado como se quisesse casar. Não é, está ensaiando, ensaiando. As relações com os pais também mudam. A presença do pensamento abstrato começa a imaginar. Se um filho tem insegurança com os pais, ele começa a imaginar que pode acontecer algo sério com os pais e perder os pais. Ele acha que a mudança é com os outros, não com ele. Então começa a preocupar aí, papai vai viajar, ele vai morrer. Porque ela viu que quem viaja pode sofrer acidente de ônibus, de avião e vai morrer. E ela começa a esquecer essa ligação que fez e aí começa a imaginar que, de repente, se vai viajar, significa que vai morrer, e acredita concretamente nessa ideia e entra em depressão. Sofre, não quer que o pai viaje, que fique em casa, etc., etc. Então, tudo adquire uma proporção maior. E a relação sofre um balanço. Aquela dependência infantil, que é sempre precisar de um adulto, já muda. Agora passa a ser um relacionamento entre iguais. É por isso que os adolescentes, eles dão mais importância para os amigos do que para os pais que estão, entre aspas, por cima, uma relação vertical. Eles querem relação de igualdade. A criança aqui, ele quer uma relação de comando. Uma criança pequena que tenha 4 anos, se estiver na presença de uma outra criança de 5 anos, que essa criança for maior, a de 4 anos segue o que o de 5 anos faz. E nunca o contrário. O de 5 anos não vai brincar com o que a criança de 4 inventa, porque ele já passou por isso, ele já está desbravando outro ano. E a criança pequena não conhece os dois e vai atrás. É natural, então, que quem tem 2 filhos, um de 7 anos e outro de 5 queira imitar o de 7. Isso é absolutamente natural. O que não é natural, a criança não imitar os pais. Isso não é natural. Então, nenhuma criança inventa. Quer dizer, se a criança é mal educada com os pais, aprendeu com os pais a ser mal educado com eles. Agora, na mudança, em vez de ser mal educado com eles, simplesmente corta eles, os pais, e fica só com os amigos, porque agora tem recurso de amigos. Então, não é que eles preferem os amigos só. É porque tem um rolo já com a família, que quando criança não aparecia, porque ela dependia dos pais.
Agora que ela cresceu, não dependendo dos pais, por que vai querer os pais por perto? Então, a maneira de se isolar hoje é ficar no computador, não vir comer, ficar na hora da comida fechado aqui no seu teclado, seja do que for. Então, não está com os pais. Saiu para jantar, leva o iPad, leva o joguinho e fica jogando sozinho, conversando com amigos. Isso não é presença física. Presença física é olhar nos olhos e conversar um assunto comum. Portanto, preste atenção. Quando existe uma mudança, a gente tem a tendência a achar que é o outro que mudou. E você está certo. O seu filho vai mudar se já não mudou. Agora, você também deixou de mudar, acompanhar você evoluir para saber que agora você não está lidando mais com o cachorrinho, você está lidando com o espírito gato. O espírito cachorrinho fica feliz porque o dono lhe trata bem. E quer devolver e achar que o dono, esse é o meu rei. O dono do cachorro é o rei. O gato fica feliz em receber bom trato. Aí ele pensa, ele está me tratando bem, então eu sou o rei. O dono passa a ser o empregado. Aqui, o dono passa a ser rei. Então, essa mudança, se os pais não souberem, vão sofrer muito na adolescência dos filhos. E aí, uma vez, Ziraldo me falou algo que eu acho muito interessante. Adolescência é um problema. Eles deviam ser congelados quando começa e descongelar quando termina. Porque enquanto é criança a gente conversa bem, quando fica adulto conversa bem outra vez. Tá vendo só? Ziraldo, meu amigo, o cara é genial. Agora você também pode ser genial. Perceba essas diferenças e curta a adolescência, tá bom? Até já para o segundo bloco.